Chegou a hora da mensagem e gostaria que os irmãos permanecessem em atitude de oração e abrissem sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 13. 1 Coríntios 15, a partir do verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A igreja pode ler? A igreja pode ler o 19? E o versículo 20, encerrando, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Obrigado, meu Deus, por esse momento. É o momento da Tua palavra. Já ouvimos cânticos inspirativos, já ouvimos a música do canto coral, já, ó Deus, glorificamos o Teu nome com brados de alegria pela ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, a nossa única esperança, Deus. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo ou a esta vida, somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança, Deus, está em Cristo, na eternidade com Ele. Porque, ó Deus, ao ressoar a trombeta, os mortos, eles vão ressuscitar, Pai, conforme a Tua palavra, ela nos ensina. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que a ressurreição fala da nossa vitória, Pai. Porque a ressurreição é um dos pilares, ó Deus, do cristianismo, pois não temos um Deus sepultado, morto, mas a tumba está vazia. Ó Deus, Jesus ressuscitou, Pai, está sentado à destra de Deus, intercedendo pela igreja e cuidando de cada um de nós. Obrigado por essa mensagem, a Tua palavra paulina, o apóstolo Paulo, Deus, o Teu Espírito Santo inspirou. E nesta manhã, estamos aqui, ó Deus, nesse domingo de alegria, domingo de ressurreição, celebrando a vida. Obrigado no nome de Jesus, amém. Versículo 20. Mas de fato, é um fato, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Eles, irmãos, os acontecimentos mais importantes da história humana foram a morte e a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 14, Paulo ele escreve com tanta autoridade: e se Cristo não ressuscitou, se não houve a ressurreição, é vã a vossa pregação e a vossa fé. E nós certamente estaremos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, na nossa falta de esperança. Estaremos aqui numa manhã dessa triste, chorando. Mas não, a nossa celebração não é o Cristo morto, mas é o Cristo ressuscitado, aquele que está vivo. Na pregação dos primeiros apóstolos, na igreja primitiva, a cruz e a ressurreição era o tema central dos apóstolos. Era o tema constante. A cruz e a ressurreição estavam ligadas, porque sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. E separada da ressurreição, a cruz foi uma tragédia e uma grande derrota. Mas Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Se os ossos de Cristo jazem
corroídos no túmulo. Nesse caso, não há boas novas. Qual é a boa notícia se lá estão os mortos como os grandes líderes e pilares das religiões mundiais, os seus líderes, seus ícones, aquelas pessoas que estavam à frente estão mortos e não ressuscitaram. Diferente de Cristo, não teria boas novas, o túmulo estaria lá fechado, mas o túmulo está aberto e diz assim, ele não está mais aqui, Jesus, ele ressuscitou. O Novo Testamento, queridos irmãos, torna-se um mito, o cristianismo uma fábula, e milhões de pessoas viviam mortas, são vítimas de gigantesca mistificação. Isso não teria sentido. Isso é um pensamento de Billy Graham, ele falando sobre a importância da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos oferece uma base muito sólida para alguns argumentos que quero falar nesta manhã. Pelo menos três argumentos baseados na ressurreição de Cristo, que vai nos ajudar a entender a importância dela. Em primeiro lugar, viveremos outra vez. Posso ouvir um amém, irmãos? Se Jesus Cristo ressuscitou, então também nós um dia vamos ressuscitar. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica completamente a este tema. Completamente ao tema de corpos transformados, corpos que é corruptíveis, se revestirão da incorruptibilidade, aqueles que é corrupto vão ser incorruptos e para sempre estaremos com Cristo. Esta é a pergunta que muitos ainda hoje podem fazer. Se um homem morre, viverá outra vez? Como vai ser? Quem já não ouviu alguém dizer que a vida acaba lá no túmulo? Não tem mais sentido. Morreu, acabou. Mas não é o que diz a Bíblia, nem a mensagem cristocêntrica. Talvez os cientistas respondessem essa pergunta. Nós não sabemos, porque a ciência, ela não lida, ela lida com ensaios, ela lida com tubos, com fórmulas, e não vê sentido na ressurreição. Certa vez eu estava numa aula de uma disciplina, ali no curso de psicologia clínica, e não esqueci que aquele doutor, aquele professor, neurociência, a disciplina, e alguém perguntou pela costela de Adão, e a gente estava estudando lá, ele fez, olha, aqui a gente não trabalha com fábulas bíblicas, aqui é coisa real, esqueça os mitos bíblicos, aqui a gente fala de coisa séria. Observe que pessoas com tanto conhecimento humano, mas não têm a fé em Cristo, não acreditam na ressurreição. Os cientistas talvez diriam que não tem sentido. Se você um dia quiser conversar um pouco com o doutor Tiago, vai observar quantas coisas ele escuta dentro da sua área, no seu trabalho. Muitos há que olham a vida após a morte com muito pessimismo. Acabou tudo. É viver o aqui e agora. Não tem sentido a vida após morte, não tem mais vida. Mas qual é o ensino de Jesus Cristo? Gostaria da ajuda do pessoal ali da mídia para a gente ver alguns versículos. Há uma experiência muito marcante na vida de Cristo, lá em João capítulo 11, versículo de número 25, naquela experiência de Lázaro, quando Cristo, ele chegou ali em Betânia, e 4 dias já cheirava mal, e Jesus, quando chegou ali, diz o texto sagrado, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, veja qual é o pensamento da palavra. A igreja pode ler comigo o verso de número 26, e todo aquele que vive, você crê nisto? É impressionante como muitas pessoas não creem, mas Cristo falou dessa vida. Eu gostaria de ler ainda, lá em João 14, 19, os irmãos podem nos ajudar? 14, 19, onde a gente vai ouvir esse ensino de Cristo, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Muitos não acreditavam, via ali o Cristo morto. Tomé chegou a duvidar, como é que pode, ele ressuscitou, se eu não ver as suas mãos furadas, se eu não ver o seu lado, se eu não ver, eu não acredito. E alguns, Jesus Cristo ainda hoje se comportam como Tomé, a falta de fé. Tomé disse, eu acredito, isso é um ensino que a Bíblia fala. Mas Jesus Cristo apareceu e disse para Tomé, não seja incrédulo, mas seja o quê?
crente, acredite na palavra. Quantos crentes temos aqui nesta manhã? Deixa eu ver. Creia que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Qual é o ensino dos apóstolos? Veja aí em 1 Coríntios, capítulo 13, já está com a Bíblia aberta, capítulo 15, o verso 13, de primeira carta aos Coríntios, que é que o apóstolo Paulo escreve: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Ainda no versículo 14, a igreja pode ler comigo? E se Cristo... Para quê? 31 dias de oração aqui. Para quê? Se consagrar. Para quê? Fazer a obra. Para que evangelizar? Eu nunca esqueço que o irmão do Moza, ele mora no Rio de Janeiro, ele é pastor Alberto, e na ocasião do falecimento da sua mãe, ele não pôde vir ao sepultamento. Ele era militar, estava numa tarefa e infelizmente ele não pôde vir. E ele ligou para mim e disse: pastor, fale para a minha família a esperança da ressurreição. Minha mãe aceitou a Cristo e ela vai ressuscitar. Fale isso para a minha família. Muitos lá vão precisar ouvir. E o apóstolo Paulo diz lá em Tessalônica: eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que acham que acabou tudo, pois Jesus Cristo ressuscitou, e Ele vai ressuscitar também aqueles, todos, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno, mas todos irão ressuscitar. Esse é o ensino dos apóstolos. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo número 15, versículo 17, Paulo diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, fé, e ainda permanecer em pecado, nos vossos pecados, porque não creem. A incredulidade leva o homem à desobediência e à perdição. Quero ainda ler nesse texto o versículo de número 22, quando Paulo ele diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Adão, a morte. O segundo Adão, Cristo, ele traz vida e vida com abundância. Quero ler ainda o verso 53. Eu falei agora que esse capítulo inteiro, Paulo trata desse tema. O verso 53, ele diz o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Queridos irmãos, eu não esqueço desse texto. Certa vez, ainda na minha juventude, eu ouvi o reverendo João Campos pregando sobre esse tema, sobre a ressurreição, e ele utilizava o capítulo 15, na primeira carta aos Coríntios. Ele diz que na hora da morte, quando o crente morrer e sair desse corpo, ele vai dar um grito, um brado de vitória, porque esse corpo é cansado, é carnal, é tanta coisa, mas o corpo de Cristo, o corpo que vai colocar, esse corpo renovado, é diferente, é cheio de alegria, é cheio de prazer. Por isso que a Bíblia diz que lá não haverá mais dor, nem tristeza, nada, porque essas primeiras coisas já passaram. A igreja pode dizer amém? Teremos um corpo transformado, teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Queridos irmãos, a experiência dos apóstolos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, a experiência dos salvos em Cristo. Vimos a experiência de Cristo, dos apóstolos. Veja a experiência que aqui Paulo fala também em 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo 1, capítulo 12. Onde, 2 Timóteo, por favor, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 12. Ok. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho do evangelho, porque eu sei quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo fala no dia do encontro com Cristo, no dia da ressurreição, no dia em que Cristo, ele vai reunir toda a sua igreja, todo o seu povo. Queridos irmãos, a experiência é edificante da presença de Cristo. Cristo está presente aqui conosco, Ele está aqui, então essa presença é real. Não sei como você chegou até aqui, às vezes aquela
angústia, aquela dor, mas você chega aqui na casa do Senhor, você começa a louvar, escuta o coral cantando perdoado, eu fui perdoado, Jesus olhou para mim com compaixão, e a doce presença do Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, e tira o peso, e tira a dor, e você começa a sentir alegria. Eu posso ouvir um amém, irmãos? É a experiência edificante da igreja, da presença conosco. A ausência, irmão, desta presença, sabe o que é que causa? Presta atenção, por favor. Quem não tem certeza com Cristo? O mundo que está sem Cristo, sabe o que é que ele sente? Medo, tristeza, pavor, angústia, frustração, desânimo, derrota. Quantas pessoas esperam no homem? Ah, se fulano chegar lá, aí vai ser melhor. Muitas vezes tem tristeza, decepção. Sabe o que a gente deve esperar? A minha alma espera somente em Deus, porque nele a gente pode confiar. E vejo gente morrendo. Se algumas pessoas pregassem a Cristo, como prega às vezes o seu candidato, eu posso falar assim, nós teríamos um evangelho muito mais avançado. Prega com sangue, prega com vibração, e até não se conforma em exercer sua cidadania, ainda pede para outros. Como isso é sério, irmão. Sabe o que é que vai causar? Ele ganhando, ele perdendo, medo, tristeza, pavor, angústia, desânimo, derrota. Mas a certeza, preste atenção em EBT, povo de Deus, mas a certeza, a experiência desta presença cria um novo ambiente. Amém, igreja? Um novo ambiente. Você sabe que Cristo está vivo. O testemunho, a gente vai ver de várias experiências na Bíblia. Homens que sentiram a presença de Deus estavam tristes, mas quando sentiram a presença do Senhor, por exemplo, Ana, angustiada, orando, triste, chegou na igreja desse jeito, mas depois de uma oração, ela sentiu a presença de Deus, e seu semblante já não era o mesmo. A minha oração é que seu semblante saia daqui diferente hoje, porque Jesus está cuidando de tudo, Ele está cuidando de todas as coisas. Ontem eu fui com os irmãos ali, pegamos o carro, fomos lá para ver o terreno, e aquela alegria, né? Um grupo de irmãos comigo, diáconos, e a gente chegou lá, viu, olhamos tudo, tal. Alguns irmãos até se perderam no meio do caminho, não pôde chegar até lá, né? Mas a gente viu, tiramos foto, demos uma palavra, e na volta, cadê o carro pegar? E eu me esforçava e tal, e aquele fumaceiro, Jesus, está acontecendo alguma coisa, né? E ali a gente foi, uma orientação do nosso irmão, que entende da área, a gente conseguiu fazer uma manobra e chegar até aqui. E eu fico pensando que aquilo, às vezes, causa um impacto, não é? É aquele instrumento que você está todo dia ali trabalhando, nesses 31 dias para lá e para cá, e lá no final ele morre, mas eu creio que ele vai ressuscitar, amém, igreja? Porque Deus é providência na vida da gente. Quem disse que na vida da gente a gente não tem os dissabores? Mas Ele diz, tenha bom ânimo. Diga para teu irmão, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se anime. Vamos vencer. Uma das maiores bênçãos da ressurreição de Cristo consiste em poder desfrutar da sua bendita presença. Eu estarei convosco todos os dias. A pessoa, Jesus dissesse, eu vou estar com vocês um dia sim, outro não. Irmão, nesse dia não, Satanás ia pintar e bordar com a vida da gente. Mas ele disse, eu estou com vocês todos os dias. A minha presença é toda hora. Na madrugada pode clamar, amanhecer o dia pode clamar. Eu estou presente na tua vida. Desfrutar da presença de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. É alegria. Você não entende, às vezes, ver o irmão no banco da igreja chorando. Você pode ver irmão conversando o culto todo, distraído, vendo outras coisas no celular, mas você pode ver irmão com a lágrima, está sentindo a presença de Deus. Está vendo irmão glorificando porque está sentindo a presença do Senhor. Mas você pode encontrar pessoas distraídas, isso acontece, mas vai encontrar alguém dizendo, que culto abençoado, Jesus está vivo, Ele falou meu coração, e essa semana é a vitória, que chega em abril, Deus está abrindo porta para mim também. E nem brinque com essa história, 1º de abril, dia do mentiroso. Mentiroso é Satanás, ou é verdade ou não é? Fale a verdade, porque a verdade liberta. É o que diz a palavra. E 1º de abril, aquela conversa, esqueça essa brincadeira de demônios, né? Mas vamos lá, gente, falando a verdade. Então aqui, essa é a alegria. Quem não conhece aquele hino? Divino companheiro no caminho, tua presença. É muito linda essa música, né? Presença de Deus no caminho.
A igreja lembra desse hino, tão bonito ele. Divino companheiro no caminho. Será que a gente encontra aí? Ou é muito difícil? Ele está aí. Esse hino é tão lindo. Simplesmente não preparei. Mas ele fala dessa companhia na minha vida e na sua vida também. Se não fosse esse Deus companheiro, a minha ida para ti em volta seria triste toda hora. Mas eu levanto a minha voz, oro ao Senhor e Deus ele vai transformando. É o divino companheiro em nosso caminho. Outro momento a gente canta, né? Queridos irmãos, é nas horas mais incertas da vida, é naquelas horas tristes da vida, naquelas horas quando todas as coisas diz que não, parece tudo impossível, quando a luz e trevas, tudo acontece, quer levar você a desanimar, é o desemprego, ou é o aperto financeiro, é a saúde que está comprometida, enfermidades, quando em bonança, e quando não vem a bonança, mas você confia no Deus que te prometeu, eu vou estar com você. Você no deserto, Paulo chegou a dizer, eu me alegro em todo o tempo, eu sei estar bem na fartura, sei estar bem na escassez, eu sei estar bem na crise, eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Não importa a luta que você está passando, a presença é tão real, que podemos ouvir dele, não te deixarei, jamais te desampararei. Quem lembra do Salmo 23, o primeiro versículo? Vamos lá? O Senhor... Mas o versículo 6, quem lembra? Certamente me seguirão. E hoje nós vamos ministrar a ceia, daqui a pouquinho. E nessa mensagem eu estava pensando, como o apóstolo Paulo também, a esperança da volta de Cristo. Paulo diz que a gente deve fazer essa ceia, observar até que Ele venha, até a volta de Cristo. No capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, a gente vê essa mensagem tão sublime. E eu queria ler com vocês, no capítulo 11, Paulo diz assim no versículo 26, 11 e 26. 11 e 26. Vamos ler? Porque todas as vezes e beber desse cálice. E você sabia que a ceia também é um memorial que fala da presença de Cristo. Toda vez que a gente come do pão, a gente está lembrando, não é? O corpo de Cristo que foi entregue por nós. Paulo também faz essa lembrança à igreja de Coríntios. Ele diz assim, ele recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor na noite foi traído, ele tomou o pão. Esse Cristo, ele sempre pelejou por nós, tudo por nós, e ele ali na ceia, ele também já falava dessa certeza da sua volta. Queridos irmãos, o Novo Testamento, ele prediz a volta de Cristo, está em todas as letras garrafais, todo o Novo Testamento. Em Mateus, sabe o que Cristo é chamado? Comparado ao noivo vindo para receber a noiva. Em Mateus, o resumo seria esse. Em Marcos, ele é o pai de família fazendo uma longa viagem e confiando certas tarefas aos seus servos até a sua volta. E a ceia deve ser observada até que ele venha. Muitas vezes estamos desatentos. O evangelismo é para fazer até que ele volta. Aliás, Dr. Lincoln Araújo pregou aqui, está fazendo 8 dias. É necessário que esse evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. Então virá o quê? O fim. É preciso a igreja continuar trabalhando na obra do Senhor. Lá em Lucas, falando também da vinda, Jesus é o nobre indo a um país distante para entabular certos negócios e deixando bens em mão dos seus servos, para que eles negociem até que ele venha. E bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar, encontrar fazendo assim. Tem muita gente que deixou a obra, se ocupe da obra, faça alguma coisa. Jesus, ele está voltando e vai pegar muita gente, como aquelas noivas, sem um azeite, sem um espírito, sem fazer nada. Você foi chamado, esse Cristo que morreu por nós, ele ressuscitou e ele vai voltar. Ele vai voltar e quer encontrar sua igreja fazendo a obra. Em João, Cristo diz o seguinte: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Em 1 Coríntios, Paulo fala da vinda do Senhor para despertar e levantar os mortos através da ressurreição. E, irmãos, lá em 1 Tessalônica, Paulo nos fala para esperarmos Deus, o Filho de Deus, vindo dos céus,
E Apocalipse inteiro, inteirinho em Apocalipse, é dedicado ao ensino da segunda vinda de Cristo. Ele está voltando, Jesus está voltando. Ele ressuscitou. Ele disse assim: eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar, mas eu volto. O Cristo ressurreto, ele prometeu. E sabe de uma coisa, irmãos? Todas as profecias dizem que ele haveria de vir, ele veio. Padecer, ele padeceu. Sofrer, ele sofreu. Haveria de morrer, e ele morreu. Também as profecias dizem que é o terceiro dia, e ele pediu para se encontrar com o discípulo lá na Galileia. Haveria de ressuscitar, e ele ressuscitou. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar, igreja. Jesus Cristo vai voltar. Se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Queria que os diáconos se aproximassem aqui, por favor. A igreja, nós aguardamos a volta de Cristo. A mais gloriosa verdade do mundo inteiro é a segunda vinda de Cristo. Não é possível comemorar a Páscoa se não testemunharmos essa verdade. Não adianta comemorar a Páscoa sem lembrar as promessas da volta de Cristo. É a certeza, é a expectativa. Digo mais, igreja, é a esperança e o anelo pela volta de Jesus. Nos faz mais firmes em nossa fé e mais ousados em nosso testemunho cristão. Há séculos, irmãos, passado, os apóstolos saudavam uns aos outros com a palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, nesse momento, nós vamos ministrar a ceia do Senhor com essa esperança e com esta certeza que o Jesus que ressuscitou, ele vai voltar. Ele está voltando, os sinais estão aí, irmãos, e nós precisamos nos preparar.